Boa noite. Eu vou apresentar sobre as doenças e pragas do mirtilo. Meu nome é Felipe Pedro, sou estudante de agronomia. E essa apresentação é para a matéria de fruticultura subtropical do professor Márcio. Antes de apresentar, é interessante salientar de que a cultura do mirtilo é uma cultura que está sendo introduzida no Brasil ainda, É chamada de cultura emergente. E são poucos estudos na área sobre tudo, Inclusive, vocês vão ver ao longo dessa apresentação que grande parte das pragas não tem nenhum tipo de produto registrado no Brasil ainda para o tratamento delas, para as pragas e doenças, diga-se. Então, é muito mais uma questão empírica, e observacional dos produtores, das lavouras e dos campos de pesquisa do Brasil afora, para que a gente consiga entender e saber quais produtos vão ser aplicados, em qual dosagem certa e tal. Então, vamos falar um pouco sobre essas pragas. As referências são muito utilizadas através de trabalhos estrangeiros, porque, querendo ou não, as pragas e as doenças ainda são praticamente as mesmas que afetam outros países como Estados Unidos, Chile e países da Europa como Portugal. Então, vamos falar agora um pouco dessas pragas e doenças. Uma das pragas mais conhecidas que afeta aqui no Brasil é a mosca das frutas, Drosophila Suzuki, uma das moscas das frutas, essa talvez não seja mais conhecida. Ela ataca colocando as larvas nos frutos com ovo opositor, que tem o formato de serra. Essas larvas, elas comem os frutos, e causam infestação gigantesca, que elas se multiplicam exponencialmente. E essas aberturas que elas deixam também servem de entrada de patógenos, como fungos, bactérias. E em infestações muito grandes, essas perdas podem chegar até 100% da produção. E o controle é feito usando iscas, de preferência antes da colheita, antes também da maturação total dos frutos, porque à medida que os frutos vão maturando, elas vão perdendo a preferência pelas iscas. A Anestrepa fraterculus é uma mosca das frutas também, que alguns autores consideram como a principal praga do mirtilo. Ela é muito comum no Brasil, É a mais comum porque tem muito hospedeiro dela que são as fruteiras naturais nativas. Ela se prolifera em pitanga, em araçazeiros, em goiabeiras também, em pé de acerolas, porque são plantas do gênero Myrtácea, que crescem aqui na região do Cerrado, da Mata Atlântica, na região nativa do Brasil. O controle principal é feito com microhimenópteros, que são aquelas vespas parasitoides, como Cotésia, e a remoção de frutos caídos, porque esses frutos eles servem de inóculo, Essas larvas ficam lá naqueles frutos caídos e eles ficam se reproduzindo, elas gostam daqueles frutos como ambiente para se reproduzir. Então, se você deixa aqueles frutos caídos lá, elas reproduzem exponencialmente e as perdas são gigantescas também. E o controle químico, a verdade é que ainda não tem, muitos produtos registrados no Brasil para inseticida, ser usado na cultura do mirtilo. Então, as armadilhas também são as formas mais eficientes aí de se utilizar. Também pode se utilizar para esses ataques de mosca a tela antiafídica, que serve. E as iscas antes da maturação dos frutos. Misos persica é conhecido como pulgão verde, Ele ataca várias culturas e o mirtilo é mais uma das culturas que ele ataca. Ele transmite doenças, Transmite vários tipos de virose. É um animal conhecido porque tem uma alta eficiência na transmissão de virose. Mas em altos níveis de infestação, o principal problema é que ele não só, mesmo que ele não transmita uma virose para a planta, ele se
Acho que a internet caiu por um segundo, gente. Só retomando. Eles infestam tanto e sugam tanto a seiva da planta que reduz o vigor dela, né? Tem queda das folhas, perda na quantidade de brotos, de flores, tem menos enchimento dos cachos, dos mirtilos, né? E eles causam encarquilhamento. E controle bom é controle com joaninhas, né? Bicho lixeiro, aqueles neurópteros. E microhimenópteros, que são aquelas vespas parasitoides também. Dípteros da família Cecidomidae, Cecidomide. Eles causam a galha no mirtilo, né? Eles depositam suas larvas e essas larvas elas entram no tecido da planta e vão causando a chamada galha, né? Que é comum em várias culturas. Essa família tem uma quantidade gigantesca de indivíduos e não pelos trabalhos aqui que foram estudados, não é só uma espécie dessa família que ataca a cultura. O problema é especialmente nas gemas florais vegetativas, né, reduzindo a produtividade, e o controle é feito com inseticidas autorizados para a cultura, mas aqui no Brasil, né, não tem inseticidas autorizados, então isso vai mais ali do empirismo, né, da questão do tato do agricultor. As formigas cortadeiras, elas afetam várias culturas também, né? Já sabem que elas é uma praga generalizada que pode reduzir uma planta a praticamente nenhuma área foliar em uma noite. E afetam muito a produtividade da lavoura, né? Porque se não tem área foliar, então você reduz a relação fonte e dreno. Você está com a lavoura ali entrando no estágio da floração. Se você tem um ataque com uma praga desse tipo, é uma perda gigantesca na produtividade final das plantas e da lavoura como um todo, porque se você reduz a área foliar, você reduz a quantidade de folhas, você reduz a quantidade de frutos e flores que podem ser, que vão ser supridas, né, de seiva por essas folhas, né, aquela relação fonte-dreno da questão da fisiologia da planta. Então, controlar a área da lavoura reduzindo, né, a quantidade de formigueiros, usando iscas. Controle preventivo, né? É o principal. As larvas da família Scarabeide, normalmente do gênero Anômala, elas são bastante prejudiciais também. Elas não só atacam o mirtilo, como elas atacam também outras culturas, né? E o controle pode ser feito com Heterorhabditis bacteriophora, o produto metaresina, né, que é o mato de sódio com metarrísio, que é aquele fungo que mata insetos. O metarrísio, né, ele é um gênero de fungos que tem várias espécies diferentes que são às vezes dentro da mesma espécie, né, Metarrhizium anisopli, ele tem várias estirpes específicas, cada estirpe para um tipo de inseto, né? Então já se sabe de vários isolados diferentes que são utilizados para determinado tipo de inseto. Então, se a gente for a fundo, a gente provavelmente pode encontrar sim isolados dessa estirpe que é usado especificamente para tratar esse problema aqui das larvas de anômala para mirtilo. No trabalho que foi estudado aqui, eles usaram lá em Portugal esse produto aqui, metarisina. Tem um tipo de metarrhizium que é específico aparentemente para essas larvas. E inseticidas como cropirofos, buscando reduzir até limiares do dano econômico. Agora vamos falar um pouco das doenças, né? O Botrytis, né, conhecido como podridão cinzenta ou mofo cinzento, né? Ele causa manchas nos frutos, seguido de apodrecimento, e um bolor cinzento que mumifica os frutos. Ali na imagem a gente pode ver com um exemplo de como isso acontece. O controle pode ser feito com aqueles antagonistas, né, que são os fungos benéficos, como o Bacillus subtilis, ou produtos antifúngicos, né, aqueles famosos cúpricos,
que são registrados para a cultura, né? No exterior eles usam alguns produtos como o princípio ativo que tem o pirimetanil, fenaxamida, piraclostrobina, e o flopirame mais trifloxitrobina. A doença da podridão radicular, né, causada pela Phytophthora cinnamome, que é conhecida também em várias culturas. Ela também afeta o mirtilo, né, a podridão das raízes. Algumas outras espécies de Phytophthora também atacam a cultura do mirtilo, como Phytophthora nicotine e Palmivodora. Ela, quando ataca as raízes, ela leva ao apodrecimento das raízes, né? Isso leva à perda de vigor. É visualizado no campo como plantas menores, né? Que têm sua aparência amarelecida e não crescem. Isso eventualmente leva à morte da planta, né? Nos Estados Unidos, tem alguns cultivares que eles usam que são resistentes, que apresentam uma boa resistência, né? Com a produtividade aí conseguindo, às vezes, acima de 60% das plantas afetadas, que são as cultivares Aurora, Legacy, Liberty e Reca. E tem mais alguns novos também. O fungos do gênero Pestalothiopsis, eles causam manchas necróticas nos galhos, né? E morte dos mesmos. Foram encontrados em todo o continente americano, especialmente Estados Unidos e Chile, mas nos Estados Unidos ele é considerado uma praga secundária, né? No Brasil ele foi registrado nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele se prolifera mais em umidade alta e temperatura entre 20 e 25 graus Celsius, após vários períodos de chuva, né? E não há produto registrado para tratar essa doença no Brasil. Ele leva a manchas necróticas nos galhos e morte dos galhos. Eles ressecam e morrem. Perdão. Fusariose, né? Famosa também em várias culturas. É um gênero de fungos que tem uma gama grande, de várias variedades no solo. Cada variedade é específica para uma cultura, então às vezes várias variedades atacam a cultura. E eles causam doenças vasculares, né? Podridão do sistema vascular ali, principalmente no caule, da base caulinar, cancros, eventualmente levando à seca dos ramos e morte da planta. Esse fungo ele permanece no solo através de micélio ou esporos, mesmo sem ter hospedeiro, né? Então, para fazer uma boa prevenção, tem que fazer um histórico, né? Um levantamento histórico da área, para você não chegar lá e investir no empreendimento para depois descobrir que tem um histórico com esse fungo, que é muito difícil de combater, né? Então, também fazer práticas de sanidade, como não utilizar mudas ou trazer material contaminado para o campo, e sempre estar fazendo esterilização dos equipamentos que estão sendo utilizados. O combate do fungo pode ser feito com antagonismo, com organismos antagonistas como o tricoderma, né? Tricoderma harziano, viridis e bacilos. E tebuconazole, né? Ele foi mostrado como eficiente nos outros países, mas ele não é registrado no Brasil, esse produto. A antracnose, pelos fungos do gênero Coletótrico, muito conhecida, né? É uma doença que ataca também várias outras culturas. E no mirtilo ele causa essa característica muito peculiar que vocês estão vendo aí nas imagens, que é, além, claro, das características comuns, a característica comum da antracnose que é vista nas folhas, parecida com outras culturas, essa secreção, né, purulenta ali, como se fosse realmente de coloração âmbar, né, coloração marrom âmbar, que quando o fruto apodrece, isso é quando está esporulando ali o fungo, né, então ele ataca as folhas e os ramos, né, mas esse é o sintoma característico nos frutos do ataque do fungo coletótrico, né, causando antracnose, né.
principalmente na época da colheita. É a característica por podridão dos frutos, né, com essa secreção aí que vocês estão vendo. E o tratamento preventivo com práticas culturais de sanidade das mudas, né, ferramentas, mais ou menos a mesma coisa que é feito ali com fusariose. E é isso, gente. Aqui estão as referências. Quem quiser dar uma olhada nos trabalhos que foram utilizados e tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana e um ótimo fim de ano.